abençoado, favorecido, amado. Queria que você levantasse agora uma das suas mãos e dissesse em alto e bom som: eu sei que eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido, profundamente amado pelo meu Pai Celestial. Aleluia! Essa consciência de que você é amado é algo que precisa crescer em você. É algo que precisa se desenvolver e crescer cada vez mais, independente dos defeitos que você possa ter, independente das qualidades que você possa ter. Deus te ama profundamente. Você é profundamente amado e é uma prioridade no coração de Deus que você seja abençoado, que você seja favorecido, que você seja amado, que você entenda que você é profundamente, grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado por Ele. Hoje eu quero enfatizar, eu tenho enfatizado ao longo dessa série, hoje é a quarta mensagem dessa série, eu tenho enfatizado alguns aspectos. Já falamos muito sobre o fato de que somos favorecidos, de que somos abençoados, mas hoje eu quero falar um pouco mais sobre o fato de que você é tremendamente, profundamente, incondicionalmente amado por Deus. E eu quero convidar você para aprender a viver no ciclo do amor de Deus. Nós precisamos aprender a viver no ciclo do amor de Deus. Nesse ciclo existem bênçãos infinitas para serem desfrutadas. E eu preciso, e você precisa, nós precisamos aprender a viver nesse ciclo, o ciclo do amor de Deus. É uma prioridade no coração de Deus, entenda isso, é uma prioridade no coração de Deus, ver que você ser garantido que você seja próspero e sadio. O apóstolo João, aqui em 3 João, no versículo 2, a terceira epístola de João é uma epístola bem curtinha, que não tem capítulos, só tem versículos, e ele diz assim no versículo 2, amado, ele está escrevendo para um discípulo chamado Gaio, e ele diz a esse discípulo chamado Gaio: Gaio, meu amado, acima de tudo eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Há uma outra versão que diz assim: amado, acima de tudo eu oro para que haja na sua vida prosperidade e saúde, assim como eu vejo prosperidade na sua alma. Quando eu olho para isso aqui, eu sei que é uma epístola escrita de João para um discípulo chamado Gaio, mas se isso aqui também é a palavra de Deus, então isso aqui é a expressão da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para mim e para você. Ou seja, é como se Deus estivesse dizendo: eu quero ver prosperidade e saúde na sua vida, na mesma proporção em que eu vejo prosperidade na sua alma. Agora, é interessante que você vê que nesse texto aqui, o apóstolo não orou para que houvesse prosperidade no espírito de Gaio, mas na alma. Quando a Bíblia fala sobre o espírito, ela se refere a crescimento, a amadurecimento espiritual. É um convite que a Bíblia nos faz, que nós cresçamos, que nós amadureçamos espiritualmente. Mas quando ele fala sobre alma, ele fala sobre prosperidade de alma, e prosperidade de alma provoca prosperidade em termos financeiros, materiais, e também provoca saúde física. Como é que eu faço a minha alma prosperar? Primeira coisa que eu preciso entender aqui é que o ser humano, assim como Deus é uma trindade, o homem é uma trindade. O homem é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Esse espírito e essa alma habitam num corpo. Mas o homem não é como se ensina às vezes, até mesmo em seminários, uma alma, um corpo e uma alma. O homem não é corpo e alma. Essa é uma ideia que vem da filosofia grega. A Bíblia nos mostra que o homem, ele é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. E a Bíblia usa no Novo Testamento 3 palavras diferentes para essas 3 partes do homem. O espírito é pneuma, a alma é psique, corpo é soma. Então existem palavras diferentes para se referir. Em alguns lugares do Antigo Testamento, há uma confusão entre alma e espírito. Você às vezes não consegue discernir muito bem se o que o autor está falando é sobre alma ou se sobre o espírito, porque muitas vezes ele se refere a um usando um outro termo. Ele fala do espírito falando sobre alma, ou fala sobre alma se referindo ao espírito, mas no Novo Testamento essa diferenciação é muito clara. O homem é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Como é que eu sei que o homem é um espírito? É simples, a lógica bíblica me mostra isso com tranquilidade.
A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não é isso? E Jesus, quando tem aquela conversa com a mulher samaritana na beira do poço de Jacó, ele diz para ela o seguinte: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ora, se Jesus disse que Deus é espírito e nós fomos formados à imagem, criados à imagem e semelhança de Deus, o que nós somos? Espírito. Se Deus é espírito, nós que fomos formados à imagem e semelhança dele, somos espírito. Nós possuímos uma alma. A alma é a psique. A alma está ligada à mente, emoções, vontade, sentimentos, inteligência. Isso são setores da alma, da psique. E esse conjunto de espírito, a sua porção eterna, o seu verdadeiro eu, quem você é de fato, o seu espírito com a sua alma, habitam nesse corpo que é só a casca. É só o soma, é só a parte física. Quem você é genuinamente é quem você é no seu espírito. Você é um espírito que possui uma alma e habita no corpo. Como é que eu faço a minha alma prosperar? O próprio apóstolo João dá a dica disso no versículo seguinte. Se no versículo 2 ele disse que fazia votos pela prosperidade e saúde de Gaio, assim como ele via prosperidade na sua alma, no versículo 3 ele dá a dica. Ele diz: pois eu fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, de como tu andas na verdade. Qual é o segredo para que a minha alma prospere? Eu preciso andar na verdade. Eu estou tentando agora fazer algumas conexões bíblicas em termos lógicos para que a gente entenda exatamente o que significa prosperar na sua alma. Porque quando você prospera na sua alma, isso traz para você prosperidade material e saúde física. Então é importante entender o que significa prosperar na sua alma. Se alma é psique, mente, a prosperidade de alma fala de uma mente equilibrada. Qual é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para você? Não é que você seja uma pessoa paranoica, que você seja uma pessoa neurótica, ansiosa, preocupada. Ele quer que você tenha uma mente equilibrada. Amém? Que os desequilibrados digam amém. Amém, aleluia, eu sabia. Quando eu orei hoje pela manhã, ontem à noite, pedindo a Deus: Senhor, me mostra o que eu preciso falar para essa igreja e tal, e Deus me mostrou isso aqui. Agora eu estou entendendo o que Deus quis falar. Você não veio aqui à toa, você precisava ouvir essa palavra. Aleluia. Prosperidade de alma fala de mente equilibrada. Nós precisamos de uma mente equilibrada. Você sabe qual é o grande drama da humanidade hoje? Pessoas com mentes desequilibradas. Se você for consultar o setor de saúde da ONU, a ONU diz que o maior problema de saúde no mundo hoje é um problema mental e emocional. Ansiedade e depressão. São os dois grandes problemas considerados como um drama de saúde mundial. Um drama que aflige a humanidade de maneira geral. Ou seja, a ONU está chegando à conclusão de que o mundo está andando por aí, as pessoas estão andando por aí com as mentes totalmente desequilibradas. E Deus quer que você tenha uma mente próspera, uma alma próspera. Quando a sua alma prospera na proporção, presta atenção nisso, na proporção da prosperidade da sua alma, é a prosperidade financeira e física na sua vida. Porque olha só o que o apóstolo João disse: eu faço votos para que haja na sua vida prosperidade financeira e prosperidade física, saúde, na mesma medida em que eu vejo prosperidade na sua alma. Uma coisa está diretamente ligada com a outra. Essa palavra andar, você viu que no versículo seguinte ele disse: eu fiquei feliz porque eu recebi um testemunho de que você anda na verdade. E é isso que tem provocado a sua prosperidade de alma e, consequentemente, prosperidade física e financeira. Andar, no contexto bíblico, significa praticar, vivenciar. Quando o apóstolo João diz aqui que Gaio andava na verdade, ele estava dizendo: eu fiquei feliz de ouvir o testemunho das pessoas que te visitaram e me trouxeram um testemunho dizendo que você pratica a verdade, que você vivencia a verdade da palavra. É isso o que significa a prática do andar na verdade. Agora, João 8,32, agora no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 32, diz lá assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é Jesus orando por nós,
João, no capítulo 8, perdão, não é Jesus orando por nós, isso aqui é Jesus conversando com os fariseus. Não estava falando com qualquer um, não estava falando com pessoas que desconheciam a palavra, que desconheciam o Antigo Testamento, que desconheciam a Torá, os 5 primeiros livros, o que nós chamamos de Pentateuco, os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Ele estava escrevendo para pessoas que conheciam isso de maneira profunda, mas ele disse: vocês conhecem a lei, mas vocês vão conhecer, quando vocês conhecerem a verdade vos libertará. O que provoca a genuína libertação na vida do homem é a verdade. Se manifesta uma pessoa que manifesta um demônio, uma legião de demônios, não importa. Você está do lado, orou, expulsou o demônio. Você entende que qualquer um aqui tem autoridade para expulsar demônios? Que não é só o pastor? Quando manifesta demônio aqui na igreja, o que eu faço? Eu mando chamar as crianças da geração nova. Porque expulsar demônio é coisa para criança. Você não precisa de ter título, diploma, crachá, escrito bem grande, pastor, para o demônio ver. Olha aqui. Não. A autoridade do nome de Jesus, o demônio não sai porque você jejuou, porque você orou pra caramba, porque você leu a Bíblia inteira. O demônio sai por causa do nome de Jesus. Mas quando uma pessoa liberta de um demônio, sai uma legião, tinha 1.500 demônios, saíram todos. A pessoa está liberta? Sim, não. Ninguém se atreve a dar uma resposta categórica em massa, porque sabe que essas perguntas do pastor Fragale tem sempre uma pegadinha por trás. Gente, quando uma pessoa é liberta de um espírito demoníaco, o processo de libertação apenas começou. Porque agora ela precisa ser cheia da verdade. Jesus disse que se ela não for cheia da verdade, o demônio volta e traz outros 7, piores do que ele. E o estado daquela pessoa se torna ainda pior do que era antes. Então expulsar demônios não é suficiente. É preciso que a pessoa seja repleta, recheada da verdade. O processo de libertação só acontece de fato quando a pessoa se enche da verdade. Eu conheço pessoas que eu tenho certeza absoluta que quando chegaram nessa igreja eram endemoniadas até a raiz dos cabelos. Mas nunca manifestaram um demônio. Mas como a verdade foi entrando, o demônio foi saindo. A verdade, ela vai como que espremendo o demônio. Vai saindo. O capeta vai sentindo, estou saindo desalojado. Estou sendo desalojado, saiu, acabou. A verdade provoca isso. Amém, gente? A verdade da palavra provoca isso. Jesus, agora olha só essa conexão lógica da Bíblia. Jesus, ele é a verdade. No Evangelho de João, Jesus diz isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, então, ele é a verdade. Mas a palavra também é a verdade. A verdade é a palavra. Jesus, quando ora por nós, no capítulo 17 de João, que a Sociedade Bíblica intitulou como a oração sacerdotal, no versículo 17, João 17, ele ora da seguinte maneira: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Caramba, então Jesus é a verdade, a palavra é a verdade. Então o que é a verdade? Jesus e a palavra são uma só coisa. Jesus e a palavra são uma só coisa. Jesus é a palavra em carne e osso, e a palavra é Jesus em papel e tinta. Amém, gente? Quando eu olho para a palavra, por isso quando eu digo para você, meu irmão, fixe a sua atenção em Jesus, eu estou dizendo para você, fixe a sua atenção na palavra. Quando eu digo fixe a sua atenção em Jesus, tem muita gente que pode pensar: mas como é que eu consigo fixar? Onde é que eu olho para Jesus? Cadê ele? Eu não vejo. Não, olhe para a palavra e você está dando de cara com Jesus face a face. Amém? Jesus e a palavra são um só. Em João 1,17, o apóstolo João diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Há uma outra forma de colocar esse versículo em outra versão que diz assim: a lei foi dada por intermédio de Moisés, porém a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Quando eu olho para isso aqui, eu vejo que a verdade está do lado da graça, não do lado da lei. É fácil de você olhar e interpretar e ver simplesmente que a lei não é a verdade. Ele não disse a lei e a verdade vieram por intermédio de Moisés, mas a graça veio através de Jesus. Não, a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade mesmo se manifestou quando veio através de Jesus. Jesus, ele é a verdade e ele é a graça. Amém? A lei não tem, na lei não há a verdade. A lei aponta para a verdade, mas ela não é a verdade. A verdade é Jesus.
A verdade está na graça. A verdade está na nova aliança. A lei, ela tem sombras e tipos da verdade. Mas a verdade está na nova aliança. A verdade está na graça. Amém? É impossível dissociar a graça da verdade. A graça e a verdade são uma só coisa. Se você olhar esse versículo aqui no original, no grego, o verbo não está no plural. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Está no singular. A graça e a verdade veio. O autor no original grego, ele coloca como se a graça e a verdade fossem uma só coisa. E o verbo está no singular. A graça e a verdade veio por intermédio de Jesus. Jesus é a graça e a verdade expressada em vida diante de nós. Amém? Então a verdade está na graça. O genuíno evangelho de Jesus Cristo é o evangelho da graça. O genuíno evangelho é a boa nova de que nós somos justificados por Cristo, perdoados completamente, de maneira gratuita. Não mediante sacrifícios que nós fizemos. Graça é favor imerecido, não é prêmio. Prêmio é algo que eu mereço, eu conquistei pelo meu esforço, pela minha habilidade, por aquilo que eu fiz. Mas graça é favor imerecido. É impressionante que hoje ainda, em muitas igrejas, se prega um evangelho que é uma mistura de graça e lei. Há igrejas que pregam só lei. Não, você tem que guardar o sábado, porque o sábado é que é o dia do Senhor, e você tem que guardar isso é lei. Você não pode comer carne de porco. Eu escutei esses dias uma pregação, e um pastor dizia isso: eu jamais permito que na minha casa entre carne de porco. Eu ouvi aquilo e falei: meu Deus do céu, o camarada pirou. O cara está voltando à prática da lei. E na verdade, hoje, tudo isso apontava para a verdade. Há outras igrejas que fazem uma mistura de graça com lei. Mas nós vimos aqui na semana passada que misturar graça e lei é colocar fermento na massa. E um pouco de fermento na massa leveda toda a massa. Nós vimos aqui que basta uma gota de veneno para envenenar todo o vinho ou toda a água. Eu não preciso de muito veneno para envenenar a água ou o vinho. Eu preciso de uma gota. E eu preciso entender que graça é favor imerecido. Há igrejas que ainda pregam que você vai ser abençoado mediante o seu sacrifício. O que você tem sacrificado para Deus? Qual é o seu Isaac para sacrificar para Deus? Tem que sacrificar e tal. E a pessoa normalmente associa isso com grana. Traga agora o seu Isaac, aqueles 10 mil reais que está no banco que você não quer dar agora, traga aqui e tal. E a pessoa, ela leva aquele sacrifício. Mas olha só, se a sua bênção vai fluir em função do tamanho do sacrifício, então Deus faz acepção de pessoas. Porque se eu tenho pouco, só posso sacrificar pouco, e o Bené tem muito, pode sacrificar muito, a bênção dele será maior do que a minha. E sempre será maior, porque quanto mais ele tem, maior é o sacrifício. E o meu nunca alcança o dele. Então Deus agora faz acepção de pessoas? De jeito nenhum. Deus nos abençoa pela graça. E graça é favor imerecido. Não é algo que eu conquisto. E na graça é impossível que a lei tenha qualquer espaço para vigorar. Não tem como. Por que eu sei disso? Porque Romanos 10:4 diz para mim com toda clareza que o fim da lei é Cristo, para a justificação, para a justiça de todo aquele que crê. Quem crê aqui, diga amém. Amém. Meu irmão, isso é gratuito. Isso não foi dado a você mediante um sacrifício ou um esforço seu. Isso foi dado a você gratuitamente. E o apóstolo Paulo diz aqui, eu ouvi nesses dias também, alguém pregando na internet, eu fico catando às vezes na internet, quem está pregando o que aonde. E eu fico querendo ouvir. E às vezes o título te atrai, mas quando você ouve o que vem por detrás do título, vem lei. Vem legalismo. E eu estava ouvindo um pastor dizendo: vocês não conhecem o verdadeiro apóstolo Paulo. O verdadeiro apóstolo Paulo nunca abriu mão da lei. O verdadeiro apóstolo Paulo pregava a lei. Eu falei: caramba, esse cara pirou, porque na minha Bíblia, esse apóstolo Paulo, que ele diz que pregava a lei, que não abriu mão da lei, escreveu que o fim da lei, o final, o término da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Amém, gente? Então o que é andar na verdade? É crer que você foi completamente justificado, plenamente perdoado, e agora é grandemente abençoado, altamente favorecido, profundamente amado. Você precisa desenvolver essa nova consciência. Isso faz parte da consciência da justiça. A igreja normalmente tem cultivado ao longo dos séculos a consciência do pecado.
eu sou um verme, eu não sou ninguém, eu não mereço, mas Deus, pela tua misericórdia. Não, isso é a mentalidade do pecado. Essa mentalidade é justamente a mentalidade que Deus quer que seja varrida da nossa alma. E o que Ele quer que esteja instalado na nossa alma? A mentalidade da justiça. Deus me perdoou por completo, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário resolveu o meu problema de relacionamento com Deus, eu agora tenho paz com Deus, então agora eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido, profundamente amado por Deus. Ainda que as suas circunstâncias digam o oposto de tudo isso. Não, eu não sinto que sou amado, eu não sei se eu sou favorecido, eu acho que eu sou, na verdade, um grande azarado, e eu não sou grandemente abençoado, eu sou cheio de problema. Ainda que você veja problemas à sua volta, não faça sua confissão de fé com base no que você vê, ou com base no que você sente, mas com base naquilo que a palavra de Deus diz, com base naquilo que você crê. Levante uma das suas mãos e diga isso mais uma vez: eu sei que eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido, profundamente amado pelo meu Pai Celestial. Aleluia, aleluia. Deixa eu mostrar para você qual era a postura de Paulo em relação à lei, para que a gente entenda o que significa exatamente, segundo o apóstolo Paulo, o andar na verdade. Depois nós vamos entender o que o apóstolo João quis dizer com o andar na verdade, porque cada um deles tem uma perspectiva diferente. É a mesma coisa. Eu tenho dito para você aqui que a graça é como uma pedra preciosa que tem várias facetas diferentes. O apóstolo João descreve por uma faceta, o apóstolo Paulo descreve por outra. Essa epístola de Gálatas, deixa eu explicar para você o contexto, para você entender por que o apóstolo Paulo aqui diz o que diz. A epístola de Gálatas não foi uma carta escrita para uma igreja, é uma circular que foi escrita para várias igrejas, as igrejas da Galácia, que era uma região do Oriente Médio. Ele manda essa epístola para essa série de igrejas que estavam sendo invadidas por falsos mestres que se diziam cristãos, mas que tentavam levar para dentro da igreja o legalismo, a lei. Eles entravam nas igrejas e diziam: peraí, essa igreja surgiu fundada por quem? O apóstolo Paulo. Paulo, apóstolo? Paulo não é apóstolo coisa nenhuma. Você conversa fiada? Você é um aproveitador? O que ele ensinou para vocês? Ele ensinou para vocês a lei de Moisés? Não ensinou nada. Olha, está vendo? Se vocês quiserem ser salvos, vocês têm que guardar a lei de Moisés. Vocês têm que guardar o sábado, vocês não podem comer certos tipos de alimentos, como carne de porco, peixe sem escama. Peixe tem que ser com escama, não pode ser peixe de couro. Você tem que tomar cuidado com uma série de coisas. Você não pode comer pão com fermento. Você tem que guardar a Páscoa, tem que guardar as festas judaicas. Você tem que... homens sentam do lado, mulheres sentam do outro. As mulheres têm que usar véu. E uma série de coisas relacionadas com a lei. Aí o apóstolo Paulo, quando ele toma notícia disso, porque as igrejas da Galácia estavam abraçando isso aí. E deixa eu dizer uma coisa para você: estudar o Antigo Testamento e ver as sombras, os tipos, os símbolos que aparecem apontando para Jesus é fascinante. Quando você olha para o tabernáculo e vê que tudo no tabernáculo, o altar de incenso, a mesa dos pães, o menorá, o altar do sacrifício, as coberturas do tabernáculo, tudo apontava para Jesus, é fascinante. Mas é tão fascinante que você se arrisca muitas vezes a voltar para as práticas da antiga aliança e começa a encher a igreja de estrela de Davi, menorá de um lado, arca da aliança do outro. Você tem que ter um cuidado muito grande com isso, porque é muito fascinante. Mas eu preciso entender que na lei não está a verdade. A lei aponta para a verdade, que é Jesus, que é a nova aliança. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta, e nessa carta, o apóstolo Paulo, que normalmente nas suas epístolas, ele é muito direto, ele é muito franco, e ele muitas vezes dá uns tapas na cara do inimigo com luva de pelica. Mas aqui ele tirou a luva de pelica e pegou a havaiana de pau. Alguém já viu esse videozinho na internet, a havaiana de pau? Se você não viu, quando chegar em casa, bota no YouTube, a havaiana de pau. Vai aparecer lá um pequeno desenho animado de um garoto que reclama que a mãe dele, quando decidia bater nele, era com uma sandália havaiana de pau. E a mãe manda a sandália, o garoto está correndo porque aprontou alguma, a sandália vem voando, bate na nuca, os 2 olhos do garoto pulam para fora. Aqui o apóstolo Paulo, ele tirou a luva de pelica e pegou a havaiana de pau. Agora, aperta o cinto de segurança, porque nós vamos passar por uma área de turbulência. Atenção, senhores passageiros. Aqui é o comandante Fragale, avisando que estamos diante de uma área de grande turbulência. Apertem os seus cintos, porque provavelmente teremos que dar um looping para escapar dessa área de... Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Paulo, quem te ordenou apóstolo?
Foi Pedro, Tiago ou João? Nenhum deles. Deus me concedeu o apostolado, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou de entre os mortos. Eu pulei alguns versículos para a gente ir direto no que interessa. Admira-me que vocês, que vocês Gálatas, estejam passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Você está vendo que ele chama aqui o evangelho de Cristo, quando misturado com alguma coisa do legalismo, ele chama isso de perversão. Está sentindo que a havaiana de pau está voando já? Já está na direção da nuca? Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. E o apóstolo aqui, a sociedade bíblica, os tradutores, deixaram assim uma palavra bem suave, seja anátema. É uma palavra átona. Ela não é uma palavra que tem aquela acentuação, nem R's no meio para fazer. Não, é uma palavra átona. Anátema. O que significa anátema ao pé da letra? Maldito! Se alguém prega um evangelho diferente desse que eu tenho pregado para vocês, seja amaldiçoado. A havaiana de pau está voando. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, sem demora. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas. Cefas aqui é Pedro, esse era o nome de Pedro, do apóstolo Pedro, Cefas. Pedro era o apelido. Eu subi, depois de 3 anos que eu já estava pregando o evangelho nas regiões da Arábia, eu subi a Jerusalém para me avistar com Pedro e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Ele não diz aqui nem sequer que teve uma conversa longa com Tiago. Ele apenas viu Tiago, que era na verdade o líder da igreja de Jerusalém. Se há alguém que merecia o título de ter sido o primeiro Papa, não era Pedro, era Tiago, porque Tiago era o líder da igreja de Jerusalém, e Pedro estava submetido ao ministério de Tiago, que era irmão de Jesus. Amém, gente? Você sabe que Maria teve outros filhos depois de Jesus, né? Você sabe que Maria, depois que Jesus nasceu, viveu uma vida normal de marido e mulher com José. Amém, gente? Ninguém aqui pensa que Maria morreu virgem. Desculpe dizer para você a verdade. Papai Noel não existe e Maria teve filhos depois de Jesus. Ela viveu uma vida normal. A Bíblia diz que enquanto Maria estava grávida de Jesus, José não conheceu. E essa palavra conhecer, José não conheceu Maria. Essa palavra conhecer é um eufemismo bíblico para relações sexuais. Ou seja, enquanto Maria estava grávida de Jesus, José não conheceu Maria. Mas depois que Jesus nasceu, José olhou para Maria e falou: Maria, aleluia, o Messias nasceu. Mas José, deixa a criança chorar, agora alguém vai tomar conta, venha cá. Eles viveram uma vida normal e tiveram filhos e filhas. Inclusive 2 epístolas na Bíblia, Tiago e depois Judas, a epístola de Tiago e a epístola de Judas. Esse Tiago era irmão de Jesus, o líder da igreja de Jerusalém, e Judas era outro irmão, não o Iscariotes, outro Judas, que era irmão carnal de Jesus, filho de Maria. Amém, gente? Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. O contexto aqui foi o seguinte:
como Paulo, nesses 14 anos, teve um sucesso imenso em pregar o evangelho para os gentios, e muitos gentios começaram a se converter, a proporção da igreja, em termos de gentios para judeus, assim cresceu absurdamente. A igreja de Jerusalém focou nos judeus, enquanto que a igreja de Antioquia focou nos gentios. O ministério de Pedro era com os da circuncisão, o ministério de Paulo com os da incircuncisão, Pedro com os judeus, Paulo com os gentios. Mas o sucesso dele foi tão grande, surgiram tantas igrejas, o evangelho se espalhou de tal maneira que os discípulos de Jesus, Pedro, Tiago, João e etc., começaram a ficar preocupados que os gentios não estavam praticando a lei de Moisés. Então eles mandam chamar a Paulo para esclarecer: por que isso, Paulo? Você não está ensinando a lei de Moisés. Explica para nós aqui que história é essa. Então, 14 anos depois, ele subiu a Jerusalém e levou Tito, porque o grande cerne da história, da discussão, era o seguinte: eles diziam, os gentios precisam ser circuncidados. Paulo dizia, não precisam. Isso é coisa da lei. Eles não precisam. Precisam, não precisam? Ok, então vamos sentar, vamos conversar. Aí Paulo disse o seguinte: eu vou levar comigo Tito, que é grego, como prova de boa vontade. Isso está em Atos. E aí ele diz para Tito: Tito, você vem comigo, nós vamos sentar e vamos discutir, vamos debater em amor. E se eles concluírem que os gentios precisam ser circuncidados como prova de boa vontade, você será circuncidado. Porque Paulo não podia amar, porque ele era judeu de nascença, já tinha sido circuncidado no 8º dia de nascido. E eu, se fosse Tito, teria dito: Paulo, eu estou com uma indisposição, não dá para viajar. Sabe que meu estômago não se adapta bem ao lombo do camelo, eu fico meio revirado, eu prefiro ficar aqui, tudo bem, não tem problema. Leva Lucas, quem sabe. Não, Tito era um homem de fé e foi com ele em oração e jejum, claro, mas foi junto, como prova de boa vontade, e depois não precisou. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que me pareciam de maior influência, Pedro, Tiago e João, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Porque os apóstolos entenderam o que o apóstolo Paulo tinha para pregar. Então, eles disseram: não, realmente não é preciso que os gentios sejam circuncidados. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Havaiana de Paulo. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, Pedro, Tiago e João, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Pegou na nuca, com vontade. Não é que Paulo esteja dizendo aqui: os escritos de Tiago, de João, de Pedro não valem nada, só o que eu escrevi. Não é isso. Ele estava dizendo: eu pensei que Pedro, Tiago e João, tendo andado com Jesus, iriam me acrescentar alguma coisa ao evangelho da revelação que eu já recebi diretamente de Deus. Mas quando eu conversei com eles, eu vi que eles é que precisavam receber a minha revelação. Que eles não tinham nada para me acrescentar, mas eu é que tinha algo para acrescentar a eles. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, para os judeus, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça, quando eles entenderam a graça que me foi dada, Tiago, Pedro e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a mão da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para os judeus. Você entende que Paulo explicou para eles o evangelho da graça e eles entenderam, mas que a praia deles ainda continuava sendo pregar para os judeus, e que a praia do apóstolo Paulo era pregar para os gentios, e por isso o evangelho chegou até a nós, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Quando, porém, agora presta atenção, porque ele vai mandar a segunda havaiana de Paulo. Presta atenção no que ele diz aqui. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, porque um tempo depois, Pedro pensou: vou pagar
aquela visita que Paulo fez a nós, aqui em Jerusalém, eu agora vou visitar ele lá em Antioquia. A igreja está crescendo, lá se tornou o centro evangelístico do mundo, então eu vou até lá pagar uma visita que ele fez a nós aqui, vou ser gentil com Paulo e vou lá fazer uma visita a Paulo. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. O que aconteceu aqui? Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, porque quando Pedro avisou para Tiago, Tiago, eu estou indo lá em Antioquia visitar Paulo. Ok, pode ir indo na frente, que eu vou mandar um grupo para ir atrás, para ir depois. Quando, porém, chegaram alguns da parte de Tiago, Pedro comia com os gentios. Agora você imagina o seguinte, Pedro chega em Antioquia, encontra uma muvuca de gente convertida de fato e de verdade a Jesus, gente que amava Jesus, gente que não conhecia a lei, que não praticava a lei, mas que servia a Deus de todo o coração, gente apaixonada por Jesus, louvando a Jesus. Ele encontrou a nova, dia de culto, domingo, 7:30 da noite. Ele, quando ele viu aquilo, os irmãos convidaram, poxa, você é o apóstolo Pedro, vem cá dar um abraço, que maravilha, que bênção, você andou com Jesus, que maravilha, senta aqui conosco, vamos participar da ceia ágape, a ceia do amor, senta aqui conosco. Pedro sentou na mesa, o que tinha? Pão fermentado, nunca comi. Presunto, nunca comi. Pernil de porco, aleluia, nunca comi. Deixa eu provar, um pernil defumado, que maravilha. Esse presuntinho de Parma, passa para cá. Que coisa maravilhosa. Me dá um pouquinho aí desse pão fermentado. Que coisa boa. Ele estava ali vivendo igual pinto no lixo. Se esqueceu da lei, passou o sábado, ele não guardou o Shabat. E ele estava ali com os irmãos numa boa, convivendo numa alegria tremenda, mas quando chegaram os da parte de Tiago, afastou-se e por fim veio a afastar-se, temendo os da circuncisão, com medo da crítica dos outros. Pedro, saiu no passo do Michael Jackson de descosta, fingindo que não tinha acontecido nada, não e tal. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo o quê? A verdade do Evangelho. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo. Pedro, você agiu de forma hipócrita, não de acordo com a verdade do Evangelho. Eu disse a Pedro, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Qual é a definição agora que o apóstolo João dá sobre andar na verdade? Porque você viu aqui que o apóstolo Paulo, quando fala sobre andar na verdade, ele está falando sobre andar na dimensão da graça e não da lei. Mas quando o apóstolo João dá uma definição, ele dá uma definição diferente. É uma pedra preciosa, agora sendo vista por uma outra faceta. Qual é a faceta que o apóstolo João mostra? Qual é a definição do apóstolo João sobre andar na verdade? Para o apóstolo João, andar na verdade é andar em amor. Se você já leu os escritos do apóstolo João, qual é a ênfase de João nos seus escritos? Amor. Ele é conhecido como o apóstolo do amor. Mesmo o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 13, ele disse que agora permanecem a fé, a esperança e o amor, porém desses três o maior é o amor. O próprio apóstolo Paulo reconhecia isso. Primeira coisa que você precisa entender, para andar no ciclo do amor de Deus, você precisa entender que você foi criado para amar. O ser humano foi criado para amar. Você não foi criado para odiar. Você não foi criado para sobreviver, para lutar e ser o mais forte e então sobreviver. Você foi criado para amar. Deus é amor e você foi criado à imagem e semelhança dele. Deus não tem amor, Deus é amor. E você foi criado à imagem e semelhança dele, você foi criado para amar. E é por isso que até mesmo no seu corpo reage de forma negativa, quando existem coisas negativas na sua alma, como ressentimento, mágoa,
ira, falta de perdão. O que isso tem a ver com o meu apetite? Nada. Mas não afeta o apetite? Tem gente que quando está com mágoa de alguém, não come nada, até perde peso. Tem gente que come feito um cavalo. Assalta a geladeira no meio da madrugada para comer bolo de chocolate, porque aquele desgraçado. Tem gente que fica doente e vai parar no CTI com infarto do miocárdio por causa de ira, raiva, ressentimento, mágoa. Tem gente que tem derrame e vai parar no hospital por causa de mágoa, de ressentimento. Quando a sua alma fica impedida de prosperar por causa desses problemas de alma, doenças e pobreza te aguardam na próxima esquina. E é por isso que o diabo faz questão que você viva com mágoa, com ressentimento, com ódio, com coisas desse tipo na sua alma. Uma arma do inimigo tremenda é te manter preso às amarras de mágoas e medos, ressentimentos que te impeçam de viver livre. Levante uma das suas mãos e diga isso: em Cristo Jesus, eu sou livre de toda amarra de mágoas, ressentimentos, iras, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Agora veja só qual é a definição do apóstolo João sobre andar em amor, que para ele é andar na verdade. 1 João 4,10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Você está entendendo que a ênfase que o apóstolo João diz aqui, não é que você faça força para mostrar para Deus o quanto você o ama, mas é você fazer força para entender o quanto Ele te ama. A igreja te ensina o contrário, a tradição ensina o contrário. Você tem que amar a Deus, você tem que amar mais a Deus, a igreja ama pouco a Deus, você já parou para pensar o quanto você ama a Deus? É verdade, se você amasse a Deus de verdade, o seu vizinho já estava convertido. Se você amasse a Deus para valer, a sua família já estava toda na igreja, e a pessoa vai ficando pequenininha, ela vai se encolhendo no canto. É verdade, eu não amo a Deus, eu sou um porqueira mesmo, Senhor, mas eu te amo, Jesus, eu te amo. Você fica, tem gente que esmugalha os olhos, fica, e você fica se sentindo desse tamaninho. Não é que façam isso por maldade. Você entende que o pastor que faz isso, ele não faz isso porque ele quer fazer você se sentir desse tamanho. É porque ele não sabe melhor. Ele não entende que a ênfase que a Bíblia coloca não é para que você se esforce para mostrar a Deus o quanto você o ama, mas que você se esforce para entender o quanto Ele te ama. Não adianta você se esforçar hoje para mostrar a Deus o quanto você o ama. Seu amor é flutuante. Mas Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O amor dele é incondicional, não depende do seu amor por ele. Amém, gente? Olha só, quando perguntaram para Jesus qual é o maior dos mandamentos, Mateus 22:37, respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Isso aqui é a lei de Moisés. Só que por 1500 anos o povo de Israel esteve submetido a essa lei aqui, debaixo dessa lei, e o melhor deles, que foi Davi, não conseguiu cumprir isso. Porque na verdade a lei, ela não te capacita para amar a Deus, ela só mostra o quão insuficiente você é para isso. No legalismo não existe possibilidade de você crescer em amor. No legalismo só existe possibilidade de você crescer em legalismo. E o legalismo afeta em primeiro lugar as mulheres, em segundo lugar os jovens. Os mais poupados pelo legalismo são os homens, porque eles adoram o legalismo, porque eles ficam por cima, as mulheres por baixo e os jovens lá embaixo. E é preciso a gente entender que a lei, ela não capacita ninguém para amar. A lei, ela apenas revela a nossa insuficiência para amar a Deus. Amém, gente? Por isso, mediante a revelação da graça, João explica que o mais importante não é o quanto nós amamos a Deus, mas entender o quanto Ele nos ama. Entender o quanto Ele me ama. Levante as suas mãos e faça essa oração. Diga: Pai amado, revela mais e mais a mim o quanto Tu me amas, a dimensão plena do Teu amor por mim. Aleluia, aleluia. Você precisa se ver como o apóstolo João se via, o discípulo a quem Jesus amava. É interessante que você vai na Bíblia e o apóstolo João é referido como o discípulo a quem Jesus
amava. 5 vezes a Bíblia se refere a João, dizendo que ele era o discípulo a quem Jesus amava. Quando eu olhava para isso antigamente, eu pensava que João era mais amado por Jesus, que Jesus amava mais a João do que aos outros. Não, não é isso. Jesus amava os seus discípulos, a todos eles, na mesma medida, incluindo Judas. Jesus amava a todos eles na mesma medida, só que João tinha um entendimento diferente dos outros. Ele sabia, ele entendia no seu íntimo que ele era um discípulo a quem Jesus amava. E você precisa dessa revelação todo santo dia. Você precisa sair daqui hoje dizendo: eu sou um discípulo a quem Jesus ama. Eu sou o discípulo a quem Jesus ama. Eu sou um filho a quem Deus ama. Você pode dizer isso agora? Eu sou um filho a quem Deus ama. Eu sou o discípulo a quem Jesus ama. Aleluia. E essa é uma verdade que vai trazer prosperidade e cura para a sua alma. O que vai trazer prosperidade para a sua alma, cura para a sua alma? É você entender que você é um discípulo a quem Jesus ama profundamente, incondicionalmente. Aleluia! Veja o seguinte, na última ceia, Pedro se gabou do seu amor por Jesus. Ele tentou mostrar para Jesus o quanto ele amava. Jesus, todos esses aqui, ele apontou para os outros 11, todos esses aqui, incluindo o Joãozinho, que está aí com a cabeça no seu colo, o quê? Podem te abandonar, comigo é diferente, eu estou contigo para o que der e vier. Jesus olhou e falou: Pedro, ainda hoje tu vai me negar 3 vezes. O quê? É ruim, Jesus? Não só ele já sabia, como quando ele negou a primeira vez já era para ter se tocado, mas ele negou a primeira, afirmou, confirmou na segunda e assinou embaixo na terceira. Ele não, mas ele se gabou de que ele amava Jesus, não é verdade? João, o mais novo dos discípulos, que estava sentado ao lado de Jesus, com a sua cabeça reclinada sobre o peito de Jesus, demonstrando dependência dele. Aonde é que João estava na hora da crucificação? Todos os 10, Judas foi se matar, os outros 10 fugiram para se esconder. E João onde é que estava? João estava de frente para a cruz, olhando para Jesus, demonstrando por Jesus um grande amor, ao ponto de não ter medo de ser preso e sofrer o mesmo destino de Jesus. Os outros todos fugiram. João, que sabia que era um discípulo amado, mas que nunca se gabou disso, estava diante da cruz, ao ponto de Jesus dizer para ele: João, toma conta da minha mãe. Mãe, eis aí agora o teu filho. Porque Jesus sabia o quanto João o amava. E é impressionante porque 5 vezes no Evangelho, eu fiquei impressionado, porque eu pensava que alguém tinha dito que João era o discípulo a quem Jesus amava. Depois eu fui ver que essa frase está no Evangelho de João. Ele mesmo falou sobre si próprio: eu sou o discípulo a quem Jesus amava. Mas nas 5 vezes em que João diz isso, são oportunidades onde ele demonstrou um grande amor por Jesus, como ao pé da cruz. Estude depois e leia o Evangelho de João, e você vai ver que nas 5 vezes em que ele se referiu a si próprio como discípulo a quem Jesus amava, ele demonstrou grande amor por Jesus. Quando você entende o quanto Deus te ama, é aí que você consegue demonstrar o quanto você ama a Deus, porque é quando você entende o quanto Deus te ama, que do seu coração flui verdadeira adoração. Amém, gente? 1 João capítulo 4, versículo 18, olha o que o apóstolo João diz para nós: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Quando eu confio que Deus me ama profundamente, isso lança fora todo medo. Medo do futuro, medo da idade. Eu estou ficando velho, como vai ser a minha vida? O meu futuro e a aposentadoria não vai dar, ou isso e aquilo. Medo de doença, medo de perder coisas, medo de perder o seu dinheiro, medo de perder, não importa o que. Medo não vem de Deus. O medo é uma arma do diabo para tentar tirar de você a revelação de que Deus te ama. Mas quando você entende, você sabe porque sabe que Deus te ama, o medo sai. Amém? Aprenda a dizer: Senhor, eu sei que o meu dia vai ser maravilhoso, porque você me ama profundamente. Você pode dizer isso? Senhor, eu sei que a minha semana vai ser uma semana abençoadíssima, porque o Senhor me ama profundamente. Aleluia, aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Meu irmão, você sabia que é perfeitamente possível você viver um dia cheio de religiosidade, porém completamente alienado do amor? É possível, eu já vi isso.
Já cansei de ver pessoas, às vezes, que falam em línguas, mas você percebe que ela não está orando em línguas, fluindo a partir do amor. Eu já vi gente que parece que está brigando com outro em línguas. Já assistiu isso? Guerra de línguas. Já vi gente tentando expulsar demônio em línguas. Saiu o demônio. Onde é que está o entendimento do amor de Deus num debate desse em línguas? Em lugar nenhum. É possível perfeitamente ler a Bíblia sem ter um pingo de amor pela Bíblia. É possível fazer caridade. O apóstolo Paulo fala isso, ainda que eu dê todos os meus bens, dê o meu próprio corpo para ser queimado, para que abençoe os pobres, nada disso vai me valer se eu não fizer isso com base no amor. É perfeitamente possível participar da Santa Ceia sem compreender o amor de Deus. Por que pessoas participam da ceia e não são curadas se a ceia proporciona cura? Porque ainda não entenderam o quanto Deus as ama. É perfeitamente possível orar longe da dimensão do amor. Você já viu pessoas orando que não oram para falar com Deus, mas para mostrar para as pessoas que estão à sua volta o quão espiritual elas são? Já viu isso? Vou pedir agora então que o irmão fulano ore. Deixa comigo, aleluia. Orar é comigo mesmo. Amém. Vamos lá, vamos orar. A voz muda. Senhor, nosso Deus e Pai, que se assenta num trono de veludo, cercado por ouro de todos os lados, anjos que sobem e descem, por cima e por baixo, aleluia. O cara não está querendo falar com Deus. Ele quer que você ouça e se impressione. Onde é que está a dimensão do amor numa oração dessa? Lugar nenhum. É perfeitamente possível evangelizar, ir para a rua para distribuir folhetos sem uma gota de amor no coração pelos perdidos. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós vivamos no ciclo do seu amor. Ouça isso aqui, mesmo passando pelo mais terrível problema, ao terminar o seu dia, diga: Senhor, eu te agradeço porque eu sei que tu me amas e tudo vai acabar bem. Senhor, eu te agradeço porque tu me amas e eu sei que tudo vai terminar bem. Pode ser que hoje o circo esteja pegando fogo, aparentemente nada vai dar certo, mas eu sei que tu me amas e por causa do teu amor por mim, no final tudo vai dar certo, no final tudo vai se encaixar, as coisas vão acabar bem. Quando você entende o quanto Deus te ama, do seu coração brota uma verdadeira adoração, não mais uma adoração baseada em religiosidade ou simplesmente a leitura de uma letra projetada numa tela, mas uma adoração que flui do seu coração. Agora ouça isso, não deixe que o inimigo coloque os seus olhos nas circunstâncias, buscando nas circunstâncias as provas do amor de Deus por você, porque o inimigo vai dizer: olha, você fez tudo, nada deu certo, Deus não honrou a sua fé, Ele não se importa contigo. Não olhe para as circunstâncias, olhe para o Senhor, olhe para Jesus. A maior prova que Deus te ama não são as circunstâncias. A maior prova que Deus te ama, entenda o seguinte: Deus não te ama mais porque as circunstâncias melhoraram, e Ele não te ama menos porque as circunstâncias pioraram. A maior prova do amor de Deus por você é a cruz. Quando você estiver duvidando do amor de Deus por você, olhe para a cruz, olhe para trás e se lembre de que na cruz, Jesus deu tudo por você. Ele fez tudo por você, só por um motivo: porque Ele te amou antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Ele já te amava antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Viva o ciclo do amor de Deus. Coisas práticas para você. Primeira coisa, entenda que Deus é amor. Deus não tem amor, Ele é amor. E Ele não te criou para servi-lo. Deus não te criou para você servir a Ele. Deus te criou para você ser alvo do amor dEle e de todas as suas bênçãos. Nenhum pai gera um filho pensando: olha, eu estou cansado de pagar empregados, agora eu vou ter um filho porque esse vai ser o meu servo. Deus não te chamou querendo servo, querendo de você serviço. Deus chamou você querendo de você coração, a sua vida. Ele quer um relacionamento com você. Ele criou você para Ele poder te amar e derramar sobre você bênçãos sem medida. Segunda coisa que você precisa: creia que Ele te ama. Lembre-se a você mesmo disso diariamente, confesse isso constantemente: Deus me ama, o Pai me ama, eu sou alvo do amor de Deus. Em terceiro lugar, transborde desse amor e ame o teu próximo. Entenda em primeiro lugar que Deus é amor, entenda que Ele te ame, não fique fazendo força para amar o próximo.
Entenda o quanto Deus te ama e você vai transbordar do amor de Deus e vai amar o seu próximo sem fazer força. Vai começar na sua casa. Você vai amar o seu marido, vai amar a sua esposa, vai amar os seus filhos. Os conflitos vão começar a diminuir, a diluir e a sumir. Quando você transbordar do amor de Deus. Por que existe muitas vezes tantos conflitos não resolvidos dentro de uma casa? Porque essa casa ainda não transbordou do amor de Deus. Aonde o amor de Deus transborda, os conflitos acabam. Amém? Ah, pastor, mas eu não consigo amar o meu filho porque ele está vivendo práticas pecaminosas, ele está envolvido em coisas horrorosas, em prostituição, em homossexualismo, ou está envolvido com drogas. Ame, não critique, ame. Desde que outras pessoas já criticam, já fazem isso por você. Ame. Não chame o seu marido que não vem à igreja, que fica em casa assistindo Faustão, tomando cerveja de pudim de cachaça. Não vais à igreja comigo, pudim de cachaça. Ficas aí diante desta televisão. Está na maldição, hein? Olha que se ele voltar, eu vou, você fica. Esse homem nunca virá à igreja. Jamais. E ele fica com raiva de mim, porque ele pensa que eu é que ensino isso para você. Transborde do amor de Deus e ame. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. 1 João 4, versículo 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Amém, gente? Amor não é um sentimento, amor é uma decisão. A decisão de amar gera sentimentos. Mas o amor não é um sentimento, é uma decisão que eu tomo. Assim como Deus me amou, eu decido amar ao meu próximo. Quanto mais você ama, mais você se torna consciente de quanto Deus te ama.